Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, né? Mais um dia nós levantamos para ser vencedores e terminamos o dia agradecendo ao Senhor pelas bênçãos dadas, né? Hoje é dia 2 de setembro de 2025. Estamos a 565 dias do término da geração da figueira. Paz, Rose. Shalom, Simone. Estamos a 565 dias do término da geração da figueira. Boa noite, Fernanda. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estava aqui observando algumas coisas, né, que a gente está vendo aí. E nós temos aí, né, dia 7, uma lua de sangue. E o que dá a entender é que essa lua de sangue é uma lua lá de Joel. É uma lua já do final dos dias, né? E é interessante que as luas de sangue que tem dado, elas ficam em torno de 30, 40 minutos, né? Mas essa não, 5 horas de lua de sangue. É isso que está chamando a atenção das pessoas. Shalom, Viviane. Boa noite, Marisa. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. O que está chamando a atenção do pessoal é que essa lua, ela vai ficar 5 horas em sangue, em cor de sangue. Entenderam? Boa noite, Maria Alice, Shalom, Maria Rita, boa noite, Rosane, boa noite, Eliane. Então prestem atenção, irmãos, não é qualquer lua, não é qualquer lua. Vai ser vista em toda, graça e paz, Maria Alice, vai ser vista em toda a Ásia, toda a Europa, tá? Toda Oriente, África e a costa brasileira. Vai pegar todo o litoral brasileiro, entenderam? Nenhum lugar mais da América, nem da América, somente o litoral brasileiro, uma parte do Brasil. O que isso significa? Juízo. Juízo, irmãos, juízo. Entendeu? Boa noite, Fatinha. Então, nós precisamos estar em oração, né? Shalom, Andréia, paz, Larissa. Não é qualquer lua. Essa lua de sangue não é qualquer lua. Eu acredito que é já as luas de Joel, entendeu? Já são as luas que tá lá em Joel. Porque, veja bem, as que têm acontecido são no máximo 40 minutos. Essa não. 5 horas. Irmão, 5 horas para a noite é muito tempo. 5 horas para o período noturno é muito tempo. Presta atenção ao sinal. Para nós é um sinal que a nossa redenção está chegando, né? Para o povo do mundo, eles não estão nem aí. Mas para aqueles que não buscam a Deus, é sinal de juízo forte sobre a terra. É tempo de nós orarmos, é tempo de nós buscarmos a face do Senhor, como todas as noites eu tenho dito, né? Hoje eu estava até aqui pensando, falei, meu Deus do céu, eu vou falar tudo a mesma coisa, né? Eu vou falar tudo a mesma coisa, porque é o que a gente tem para falar. Buscar Deus, ler a palavra. Não tem, irmãos, nós estamos no período que nós temos que colocar a cara no pó. Boa noite, Aline. Nós temos que colocar a cara no pó, entendendo? Eu não tenho, eu acho que eu tô virando arauto do, como é que chama? Arauto do, como é que fala? Do desespero? Será que é isso? Oh, meu Deus, misericórdia. Não quero, eu quero ser arauto de salvação. Tava aqui falando com Deus, Senhor, eu quero ser arauto de salvação, mas a salvação a gente tem que falar a verdade, né? Não pode trazer o que é mentira, né?
Por mais que a gente queira dizer assim, olha, meu irmão, vai ficar tudo bem. Não, vai ficar tudo bem, vai ficar. Depois que passar a tribulação. Depois que passar a tribulação, entenderam? Aí vai ficar tudo maravilhoso, porque nós vamos estar com o nosso Salvador, né? Nós estaremos com Ele. Mas nesse período aqui, nós temos que... Boa noite, Joelisa. Nós temos que colocar a nossa vida em ordem. A nossa casa em ordem. Desculpa aí, gente, minha pressão começa a cair. Parece uma coisa incrível. Passei o dia bem, chega agora à noite assim. Mas tá bom. Paz, Vânia. E vamos falar das coisas de Deus, né? Muita coisa, como eu disse, muita coisa acontecendo. Eu tava lendo agora, com esse negócio da inteligência artificial, traduzir os vídeos, né? Traduzir os vídeos já fala, não é tradução, ai meu Deus do céu, ele já, não é nem legenda, eles já, por exemplo assim, um vídeo, eu tava escutando um vídeo lá de Moscou, de uns crentes de Moscou, e já vem a interpretação, né, já vem ele falando em português, entenderam? Então tá dando pra gente ver muito vídeo de longe, falando a nossa língua, entendeu? E... não é bem uma transcrição, né? Porque ele fala na nossa língua. Ele fala na nossa língua. Não é nem legenda. Ele fala na nossa língua mesmo. Boa noite, Alberto. E já tem vídeos. Eu tô escutando muito vídeo americano, muito vídeo russo, de irmãos russos que estão tendo, irmãos, a mesma coisa que nós. A mesma interpretação. E eu acabei de ver um vídeo de 40 minutos, onde esse irmão russo, ele mostra os documentos da Agenda 2025, da qual o Trombeta faz parte. Irmãos, é tremendo, é tremendo. Eles vêm com a falsa, boa noite, Berenice, eles vêm com a falsa moralidade, entenderam? Judaico-cristã. Estão entendendo? Irmãos, olha, ligando com um vídeo que eu escutei do canal O Ano da Figueira, ela trouxe também, não é dublado. Como é que ele fala quando a pessoa interpreta? Ela já fala o português já. Como é que fala quando a pessoa vai lá na frente, vai o pastor e o intérprete, já está interpretado. Falando, entendeu? Fala, é muito interessante. E Shalom, Sandra. É dublado, sei lá. É isso aí. Vocês entenderam, né? Então, e aí juntando os dois vídeos, né? Desse canal russo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o canal para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu escutei agora há pouco. Esse aqui é o Ano da Figueira, ó. Eu tava vendo esse vídeo aqui do Ano da Figueira, tá? Agora, E em falar nisso, agora tem o acordo de Isaac também, viu? Tem o acordo de Isaac, que o Milei é o chefe do acordo de Isaac. O acordo de Isaac, eles estão formando, presta atenção, tem um negócio aí que eles estão formando, como é que diz? A América do Sul para ter algo muito, muito sério lá em Jerusalém. Entenderam? Olha aqui, o canal que eu acabei de falar é esse aqui, ó. Pera aí, deixa eu desligar aqui, deixa eu passar aqui. Ó. Quer ver, ó? Eclodiu em torno de Donald Trump. Os democratas alegaram que ele tinha uma conexão direta com o projeto 2025. Esse é o canal, ó. A notícia se espalhou é um canal russo, pelos principais veículos de comunicação e manchou seriamente a reputação de Trump. O que está acontecendo aqui? E o que é esse projeto 2025? Esse rapaz é um rapaz, o canal chama-se Olé Bokov, o canal. Esse canal, ele traz a documentação todinha da Agenda 2025, da qual Trump faz parte. Tudo que vocês estão vendo acontecer aqui na América do Sul é uma agenda.
E ele tem que instaurar essa agenda até o final desse ano. Então, irmãos, eu acredito, não sei se eu estou certa, não sei se eu estou certa, mas eu acredito que ele vai invadir toda a América do Sul. Entendeu? Tem uma eleição agora em novembro no Chile. Essa eleição em novembro no Chile vai dirigir os rumos da América do Sul. Então eu acredito que as tropas dele não vão entrar só lá na Venezuela, não, vão entrar aqui também. Eu não estou falando que é, eu estou falando pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou ouvindo, de documentários da área militar, que eu estou ouvindo um monte de militares, tá? Militares que estão na ativa e militares que estão na reserva também. Estou ouvindo muitos militares, porque o Brasil hoje, ele é o centro de todo o que está acontecendo aqui, tá entendendo? Ele é o centro de uma guerra, porque é o seguinte, na verdade essa guerra é entre Estados Unidos, Rússia e China, onde o Brasil está sendo usado, o Brasil é usado para o palco de guerra. É uma guerra velada, tá entendendo? Boa noite, Daniele. Eles, os dois lá, o Gog e o Dragão, estão usando o Senaqueribe daqui para fazer os ataques para a besta da terra, tá entendendo? E a besta da terra já está se movimentando. Existem 7 navios e eu acho que dois submarinos nucleares no Mar do Caribe. Isso não é brincadeira. Boa noite, Alexandre. Isso não é brincadeira. Vocês acham que eles iam colocar 7 navios, 7 fragatas com 4.200 homens num paizinho desse tamanhozinho que nem a Venezuela? Vocês acham que é só para isso? Não, meus irmãos. Eles vão entrar nisso aqui tudo. Isso aqui tudo vai ser invadido. Você pode aguardar. Eu posso estar errada, mas o que eu estou ouvindo de militares, como eu disse, da reserva e militares na ativa, tá? Os canais deles na internet, tá? Depois vocês comecem a buscar aí canais militares, tá entendendo? E o que eles estão falando? Porque é o seguinte, o Trump já avisou que ele é o homem da paz. Ele é o homem, ele precisa das Américas. Por que ele precisa das Américas? Para poder cumprir a profecia. Tá entendendo? Para poder cumprir a profecia. Então, o Ocidente tem que ser da besta da terra e do mar. O Oriente vai ficar com os reis do Oriente, com o dragão e com Gog e Magog. Estão entendendo? É como foi na Guerra Fria. Lembra da Guerra Fria? Que tinha a cortina de ferro, a cortina de bambu. Estão lembrados disso? Estão lembrados? Então, exatamente. Tem que haver guerra para não ter eleição ano que vem. Exatamente isso. Esse confronto aí, essa coisa toda aí, é uma, como é que eu posso dizer? É um tabuleiro, entenderam? É um tabuleiro, porque é o seguinte, o Senaqueribe daqui tá com uma frota de militares na divisa com a Venezuela para atacar os Estados Unidos, por incrível que pareça. Dá até medo de falar um troço desse, né? Mas tá lá, entenderam? Quem nós somos? Não tem meia hora de bala para poder botar nesse povo, pelo amor de Deus. Quem somos nós? Então eu acredito, porque agora está sendo colocado o nosso aqui como narco, né? Narco-estado, né? Narco-estado. Então, através disso é quando ele tem liberdade para entrar nas nossas terras e pegar esse povo todo. E eu ouvi um militar dizendo que a nossa Constituição não existe mais. E não existe mesmo. Quebraram toda a Constituição, né? Quebraram tudo. Mas nós vamos ser regidos
como foi no Japão. Lembra no Japão? Marcato, né? Marcato, acho que é isso. Eu não me lembro agora o nome do general, acho que é Marcato. Que ele regeu o Japão por muitos anos com uma Constituição americana. Então, entendeu? Exatamente, são garotos novos e muita mãe vai chorar. Vai. Então, o que é que vai acontecer? Aqui não vai ser diferente. Eles vão entrar e o povo vai aplaudir. E eu não tiro a razão do povo aplaudir, porque as pessoas estão desesperadas, né? As pessoas estão desesperadas. E eu acredito que a Constituição americana será a Constituição que vai reger o Brasil, entendeu? Com o mito ou o filho dele na frente. Entendeu como é que é? Então, irmãos, é o seguinte, nós estamos aí, né? Nós estamos há pouco tempo da volta de Jesus, não temos muito tempo, não temos, tá? O tempo é pequeno. Nós temos aí no máximo, eu acredito que no máximo uns 2 anos, né? Como eu disse, né? Tem muita gente esperando Jesus voltar agora em setembro. Eu não acredito, né? Eu não acredito. Mas não é porque eu não acredito que eu não tô me cuidando. Não, eu tô aqui, meus irmãos, de me preparando, sabe? Colocando minha cara no pó, pedindo a Deus misericórdia, que Ele tenha compaixão de nós. Não é porque eu não acredite que eu não tô me preparando, não. Sabe por quê? Porque o tempo da vinda já chegou. Aí você vai assim, mas irmã Ruth, a palavra de Deus diz que enquanto não tiver apostasia e o homem do pecado não aparecer, aí que tá. A apostasia já tá aí. Você quer mais apostasia que tá essas igrejas? Irmãos, é no mundo todo. Você precisa de ver no México como que a situação tá. Só estão faltando colocar uma caveira sentada porque lá tem a deusa da morte, né? Que é toda casa no México tem uma caveira dentro de casa. Não sei se vocês sabem disso, mas lá no México tem caveiras dentro das casas, que é a deusa da morte, né? E eles veneram a morte, né? Eles veneram. E eles dizem, só falta ter uma deusa da morte sentada no púlpito. Entendeu? Da situação como está nas igrejas lá. Não se pregam nas igrejas à volta. A mesma coisa que nós falamos aqui, o povo do México está falando. Estados Unidos a mesma coisa, Europa nem se fala, apesar que está tendo um surto de evangelismo na Europa, né, muito grande, né, graças a Deus, né, o país que o povo está despertando, que Deus abençoe. Na Espanha está sendo pregado, o povo está fazendo pregações nas praças da Espanha, muito interessante o que está acontecendo na Espanha. Então eu acredito que já seja a pregação das últimas horas, entenderam? As últimas horas. E nisso tudo, eu acredito que o nosso país, de uma forma ou de outra, Deus está preparando, como é que diz, o Brasil para guardar os filhos de Deus que vão vir correndo de outros lugares. Eu acredito nisso. Eu posso estar muito errada, mas eu ainda acredito nisso. Eu acredito que tudo que está acontecendo tem um fundo maior, porque Deus vai vir contra o homem com a natureza, tá? Deus vai vir contra o homem com a natureza. Se preparem, irmãos, a partir do dia 7 agora, que é com esse eclipse não, essa lua de sangue que tá aí. Depois procurem o vídeo, tá? Procure esse vídeo aqui, ó, é um vídeo em espanhol, mas dá para você entender muito bem, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui. É Música Cristiana TV, tá? O canal, tá? 9 minutos e 44, ó, esse vídeo aqui, ó. Procuram-se 100 pessoas para testar grátis o menor aparelho auditivo do mundo. É um problema essas... Olha aqui, ó. Bienvenidos a nuestro canal, donde juntos descubrimos cómo la Biblia conecta los eventos en los cielos con los tiempos. Procurem esse vídeo. É Música Cristiana TV, tá? Ele explica certinho, tá? Explica tudo direitinho, entendeu? Procure. Boa noite, Shalom Vanise. Ele fala sobre a lua de sangue, a única lua de sangue, 5 horas de lua de sangue. E ela pega a costa do Brasil, quer dizer,
está vindo juízo sobre a terra e sobre a costa brasileira. Então é hora da gente, né, colocar a nossa vida em ordem, se preparar, não porque o mundo vai acabar, porque o mundo não vai acabar. O que vai haver é uma transformação, né? Jesus vem vindo para colocar os maus no lugar deles e fazer isso aqui virar outro lugar, vai virar um Éden, né? O mundo vai virar um Éden, entendendo? E as nações que sobrarem, 1/3 das nações que vão sobrar e que não forem marcadas com a marca da besta, essas nações vão passar ao milênio. É muito interessante isso, é lindo de estudar o milênio. Presta atenção. As nações que não se deixarem marcar pela besta, tá? Que vão lutar contra a besta, essas nações vão passar ao milênio. Eles vão habitar a terra. Eles vão reproduzir na terra, vão ter filhos, vão viver o que era para ser o Éden. Eles vão viver na terra. E nós, aqueles que ficarmos, que formos glorificados por Deus, vamos ser reis e sacerdotes com Cristo aqui. Presta atenção. Então, é importante. Presta atenção no que eu vou falar para você agora. Marque isso aqui que eu estou falando. Nem todo mundo vai aceitar Jesus, tá? Nem todo mundo... É maravilhoso o estudo do milênio, é lindo demais. Nem todo mundo vai aceitar Jesus. Escreve o que eu estou te falando. Mas você pode avisar para essas pessoas não receberem a marca da besta, para eles terem direito de entrar na nova terra. Tá entendendo, meu irmão? Porque aqueles que não receberem a marca, aqueles que não aceitarem colocar essa marca no braço, eles vão passar para a nova terra, entendeu? Eu também acho, pela declaração que ele fez, né? Eu também acho, eu vi a declaração dele, achei muito interessante. Ele é da Agenda 2025 do Trump, tá? Ele, o Bukele, né? Sei lá como é que fala o nome dele, o da Argentina, tá? Boa noite, Fabiana. Paz de Deus para você também. Eles são da Agenda 2025. Pode ter certeza disso. É a Agenda Judaico-Cristã, tá? Agenda Judaico-Cristã, tá? E o que eles estão esperando agora é o Chile, né? O Chile, em novembro, conforme for o Chile, aí a situação vai pendendo para a Agenda 2025, entenderam? Eu acredito que o Chile, a direita, ganhe no Chile de novo. Eu acredito, se ganhar, aí a coisa vai mudar de caminho. Mas avisem aos seus parentes, olha, você não quer Jesus, né? Você não acredita no que eu tô falando. Mas, se você sobreviver a tudo que tá vindo aí, não se deixe marcar. Irmãos, é uma maneira de você livrar os teus. Avisa isto. Entendeu? Não se deixe marcar pela besta. Tá entendendo? Não se deixe colocar nenhum tipo de marca pela besta. Fala daquele negócio líquido de colocar no braço. Não se deixe, porque se deixar, você não vai ter direito a passar a nova terra. E avise e fala, olha, quando tudo estiver acontecendo, você vai lembrar do que eu tô te falando. Você vai lembrar do que eu tô te falando. Entendeu, meus irmãos? Então não deixe, fale, vale a pena passar, você resistir, porque você vai poder ter a tua sorte no milênio, tá entendendo? Ele vai poder se converter no milênio, entendendo, gente? Parece mentira um negócio desse, mas não é, é verdade, porque eles vão se converter com o próprio Jesus pregando para eles, não vai ser a gente que vai pregar, vai ser o próprio Jesus que vai pregar para eles, eles vão estar vendo Jesus na frente deles. Boa noite, Maris. Eles vão estar presenciando o reino milenar de Jesus Cristo. Você vai falar assim, irmã Ruth, você está ficando maluca. Não, meu irmão, eu não estou ficando maluca. É a verdade, a palavra de Deus diz isso. Entendeu? Depois que eu terminar o Apocalipse, se der tempo, né? Se ainda nós estivermos aqui,
eu vou fazer o estudo do milênio, tá? De novo, vou fazer o estudo do milênio para vocês entenderem, entendeu? Então, presta atenção no que eu estou te falando. Fala para eles o que está vindo, o que vai acontecer. Explica. Vocês não querem me ouvir que Jesus está voltando, mas eu vou falar para vocês o que vai acontecer. E eles vão lembrar. Eles vão lembrar. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos ler aqui. Ontem eu terminei, foi com a carta de Tiatira, né? No capítulo 2. Eu quero que você preste atenção na igreja de Tiatira, que é a igreja que mais Deus fala, né? Tem muita coisa aqui, tá? Eu quero que você preste atenção no Apocalipse 2, no versículo 18. Eu tô lendo em duas versões. Eu tô lendo na King James e tô lendo na versão da judaica, tá? Então, se você puder colocar a sua atenção aí, vai estar bem interessante esse capítulo aqui, tá certo? Deixa eu pegar aqui meu lapisinho aqui, que eu não sei onde tá minha caneta. Não sei onde que eu enfiei. Espera só um pouquinho, gente. Vamos lá. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Boa noite, Tássia. Que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, Jesus está falando, e a caridade, e o serviço, a fé e a paciência. Vou colocar de novo. Então, Jesus viu que eles tinham, as obras deles, era caridade, o serviço, né, o que eles atendiam as pessoas, a fé e a paciência. De novo, paciência. E que as últimas obras são mais do que as primeiras. Quais são as últimas? A fé e a paciência. Paciência, irmãos. Paciência dos santos. Você já olhou no espelho hoje e falou: olha, rapaz, você precisa ter paciência, senão você não vai entrar no céu sem paciência. Você já falou isso com você hoje? Você já fez o exercício de se olhar no espelho? Pois é, precisa fazer. Não deixe de fazer. Resolve. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel. Quais são? O que Jezabel fazia lá em Israel? Ela levou o povo a pecar com a idolatria, ela levou o povo a pecar com a prostituição, ela levou o povo a pecar contra Deus, ela levou o povo à rebeldia da palavra de Deus. E agora eles tinham, em Tiatira, eles estavam com uma Jezabel também dentro da igreja, que chama a si mesma de profetisa. Olha isso. Chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos, a cometerem fornicação. Isso aqui não é, presta atenção, isso aqui é na carne mesmo, tá? A comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação. E ela não se arrependeu. Outro dia entrou uma moça na minha página aqui e veio bater boca aqui. Diz que Jesus não é o que eu falo. Jesus é amor. Sempre amor, nunca vai ser repreensão. Eu falei, olha, você precisa ler a Bíblia direito, porque na palavra de Deus diz que ele é amor, mas ele também é um fogo consumidor. Olha aqui, ó. Eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la em uma cama. Isso é castigo, irmãos. Isso é juízo. E aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação. E isso ela estava dentro da igreja de Tiatira. A não ser que eles se arrependam dos seus erros. Olha isso. E eu matarei os seus filhos com a morte.
E todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e os corações. E eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. Quando eu falo para vocês que cada cidade vai ser punida dependendo da obra que tem nela, às vezes as pessoas não acreditam, né? Pois é, meus irmãos. Olha aí a cidade que você mora, que obras que tem na tua cidade. A minha eu já estou observando, entendeu? Com a senhora é porque ela não lê a palavra. Exatamente, exatamente. Nunca lê a Bíblia, e só escuta, né? Só escuta falar. Por isso que eu digo, tem que ler a Bíblia. Tem que ler, não é só ouvir. Tem que ler. Olha aqui, ó. Eu darei a cada um de vós conforme as suas obras. Mas digo-vos, e aos demais em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina, que não têm conhecido as profundezas de Satanás. Gente, isso aqui é muito sério. Aí eu fui buscar aqui, como é que diz? Eu fui buscar aqui na judaica. Na judaica diz assim, olha, você quer ver? Presta atenção. Dê-lhes tempo para que se voltassem do seu pecado, mas ela não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, vou fazê-la ficar doente e trarei grande sofrimento a quem comete adultério com ela. A não ser que se voltem dos pecados relacionados ao que ela pratica. Ela quem? Jezabel. Matarei os filhos desta mulher. Então todas as comunidades messiânicas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. E darei a cada um de vocês o que seus atos merecem. Você escutou isso? Deus vai dar para cada um o que os seus atos merecem. Aos demais de vocês em Tiatira, aos que não seguem esse ensino, e não aprenderam, como eles dizem, as coisas profundas do adversário. Gente, que palavra tremenda. Coisas profundas do adversário. Eu fiquei impactada com isso. Olha que eu leio isso aqui sempre, hein? Eu não tinha parado para observar. Na King James diz assim, os que não têm conhecido as profundezas de Satanás. Irmãos, presta atenção. Nós não estamos vendo igrejas aí igual Tiatira? Fala para mim, eu estou certa ou estou errada? Nós não temos igrejas que estão trazendo as profundezas de Satanás para dentro das igrejas, dizendo que é o Espírito Santo? Vocês já viram as igrejas que estão fazendo até aquelas rodas de gira, né? Chama gira, acho que chama isso, sei lá como é que chama aquilo. Vocês não estão vendo essas igrejas. Amém, Aline, você também, minha irmã, Deus te abençoe. Vocês não lembram, vocês não estão vendo essas igrejas com essa mulherada rodando. Obrigada, Aline, tô precisando mesmo, minha irmã, tô precisando de força. Irmãos, é a igreja de Tiatira. Espírito de Jezabel dentro das igrejas, e o povo tá lá batendo palma para aquilo. Olha, uma vez me levaram aqui num culto da tarde aqui de uma pastora aqui, acho que foi da Assembleia de Deus, se não me engano, da Assembleia de Deus. Mas é a Assembleia de Deus, Macalão, né? Tem diferença, né, delas. Aqui em Maringá tem 3 ou 4 tipos de Assembleia de Deus. E quando eu cheguei lá, eu fiquei apavorada. Porque a pastora, ela só orava para aquelas mulheres muito ricas. E ela dizia, sabe o quê? Que Deus ia preparar uma bolsa Louis Vuitton, não sei das quantas, e parará. E quando ela falava assim, a mulherada botava a mão para trás e começava a rodar dentro da igreja. Rodar mesmo. Rodar. Girar. Eu falava, Senhor, tem misericórdia. Isso é macumba. Isso é macumba, Pai, tem compaixão da minha vida que eu tô aqui. Falei para essa minha aluna que me levou lá, falei, olha, nunca mais, hein, você me convida para ir nesse lugar. Nunca mais eu entro num lugar desse. E eu fiquei assim, e eu clamava ao Senhor, falei, Senhor, não deixa ela pôr a mão em mim, não deixa essa mulher pôr a mão em mim, em nome de Jesus. Porque se ela vier colocar, eu vou sair correndo.
Graças a Deus, ela orou por todo mundo no banco. Em mim, ela não pôs a mão. Em mim, ela não pôs a mão. Eu já contei para vocês que eu estava aqui um dia numa igreja que eu frequentava aqui perto de casa. E a pastora, né? Ela mirava ela ia lá, punha a mão e a pessoa caía, né? No chão, caía no chão. Aí mirava e eu percebi que o pessoal do louvor, todo mundo já estava olhando para que lado que eles iam cair. Quando eu vi aquilo, eu falei, peraí, isso aí é fogo estranho. Isso é fogo estranho dessa mulher. Uma pastora. Jesus tem misericórdia. Comecei a clamar e eu estava sentado no primeiro banco. E ela veio, ela olhou para mim assim, mirou e veio atrás de mim. E ela, conforme punha a mão na minha cabeça, ela me empurrava para trás, né? E eu empurrava ela para frente com a cabeça. Ela me empurrava para trás e eu empurrava ela para frente. Quando ela viu que ela não ia conseguir me derrubar, ela me lascou um tapa nas costas, que eu fiquei com os dedinhos dela nas minhas costas, acho que mais de uma semana, de tão estralado que foi o tapa nas costas. Mas louvado seja Deus, o espírito do engano dela não pegou na minha vida. Entenderam? Presta atenção, meu irmão. Você que ainda vai nesses lugares, tá no momento de você sair. Olha aqui. Isso são profundezas de Satanás. Tá? Profundezas. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Tá aqui. Apocalipse 2, versículo 24. Tá? Leia aí na sua Bíblia. Então, irmã Ruth, não existe o ministério de pastora. A Bíblia não fala de pastor. Não fala. A Bíblia não fala. Nunca vi. Aí eles vão falar que Rebeca era pastora, né? Rebeca, né? Ou Raquel era pastora, né? Não, meus irmãos, não tem nada a ver com é a pastora de cordeiro, não é pastora de gente, tá? Isso aí é pro homem, tá? Mas vamos lá. Eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Jesus está dizendo, mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. Olha isso. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações. Entenderam? E ele as governará com um cetro de ferro. Quem que vai governar? Aquele que vencer. Nós, entendeu? Vão governar com cetro de ferro, como os vasos de oleiro. Elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqueles que não foram atrás de Jezabel, que não seguiram os preceitos de Jezabel, Jesus está avisando. Vocês que foram, venceram, guardaram as minhas obras até o fim, eu darei poder sobre as nações. Que nações? As nações que vão passar pelo milênio. Entenderam? As nações que vão passar pelo milênio. Para o milênio, né? E ele, essa pessoa que venceu, governará com o cetro de ferro. É o cetro de Jesus. O que é o cetro de ferro? Justiça. Como os vasos do oleiro. As nações serão quebradas. Quer dizer, fez coisa errada, vai pagar pelo erro. Entendeu? Serão quebradas em fragmentos, assim como eu recebi de meu Pai. Quer dizer, a ordem que Deus recebeu, que Jesus recebeu do Pai dele. Entenderam? Essa é a igreja de Tiatira, a igreja que tinha Jezabel lá no meio. Então, presta atenção, irmãos. Não está na hora da gente brincar. Não está na hora de nós brincarmos de ser crente. Está na hora da gente largar desses lugares, porque você pode se perverter. Uma hora você tá com o teu muro meio quebrado e um negócio desse pode entrar na tua vida. Nós temos que prestar atenção, não é todo dia, irmãos, que nós estamos em santidade na presença de Deus, não. Tem dia que o muro quebra, tem dia que o muro racha. E nós temos que saber quando o muro racha e ter entendimento para que a gente não venha se corromper. Entenderam? Vamos para a igreja de Sardes, capítulo 3, diz assim: e ao anjo da igreja de Sardes escreve:
Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Lembra dos 7 Espíritos de Deus? Que está lá em Isaías. Olha aqui, é paciência, compreensão, perseverança. Peraí. Na fé. Cadê, meu Deus? Paciência, perseverança. Na fé, acredita na... Não, eu tô lendo outra coisa aqui, gente. Mas os 7 Espíritos de Deus está lá em Isaías, né? Eu li esses dias com vocês, deixa eu pegar aqui. Isaías 10, se não me engano, Isaías 10 ou 11. Deixa eu ver se está aqui. Só um minutinho. Pra gente fazer bem certinho, para não deixar passar. Isaías 11, eu acho que é. Aqui, ó. Espírito do Senhor repousará sobre ele, espírito de sabedoria, de entendimento, conselho, poder, espírito de conhecimento e espírito de temor do Senhor. É exatamente Isaías 11. Obrigado, Simone. Esses são os 7 Espíritos de Deus. Presta atenção. Olha aqui, ó. Eu conheço as tuas obras, que tens um nome, de que vives e está morto. Que terror. Jesus conhece as nossas obras. Shalom, Elaine. E o anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens um nome. Você tem um nome. Que está vivo, mas está morto. Meu Deus, ouvi uma coisa dessa. Olha aqui, ó, você tem uma reputação de estar vivo, mas na verdade está morto. Está aqui na Judaica. Reputação. Ser vigilante. Vigia, irmão, vigia. E fortalece as coisas que permanecem. O que permanece na nossa vida? Fortalece o que está permanecendo na tua vida. Que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha o que ele fala para Sardes. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre ti. Exatamente, Fernanda, morto na alma. Aparece, né? Parece que tá vivo, mas... Irmãos, presta atenção numa coisa. Às vezes a gente fala assim, né? Que nem hoje eu mandei um vídeo pessoal que eu achei muito interessante, que fala das festas, né? Ele explica certinho as festas judaicas. E ele fala sobre muita gente sonhando sobre a volta de Jesus agora, né? Agora. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. É melhor nós estarmos sonhando com a volta de Cristo, nós estarmos antenados com a volta de Jesus, do que você tá achando, não, ninguém sabe o dia e a hora. Meu irmão, quem ama Cristo sabe o dia e a hora. Quem ama Cristo vai saber o dia e a hora. Ele vai sentir. Ele vai sentir que o seu coração começa a ficar, sabe, começa a ficar pulsando mais forte. Ele vai sentir porque ele começa a ter uma visão diferente. Ele vai sentir porque ele está contrito. Ele vai sentir porque ele está vigilante. Ele sabe que o tempo chegou. Eu vou dizer para vocês, faz 12 anos que eu vivo isso. Isso que eu falo com vocês aqui todos os dias, eu vivo isso faz 12 anos da minha vida. Eu vivo a volta de Jesus todos os dias da minha vida. Ninguém, se eu não for, não é porque eu não estava alerta, é porque eu pratiquei alguma coisa que eu não deveria ter praticado. Mas eu estou alerta 24 horas por dia. Parece, tudo para mim é isso, se resume à volta de Jesus. Tudo que eu vou fazer se resume à volta de Jesus. Sabe por quê? Porque isso eu tenho dentro de mim, é algo que me impulsiona a ir para frente. Então ninguém pode dizer
Ninguém pode falar que foi pego de surpresa. Não, não pode. Aquele que foi pego de surpresa é porque não estava querendo Jesus, não tinha apreço por Jesus, não ama Jesus, não vive a vida de Jesus, não quer salvação. Quando acontecer, já vai ser tarde demais. Aí, meu irmão, não se sabe o que vai acontecer. Alguns irmãos dizem que o Javier Palacios fala que vai haver salvação depois, mas a salvação vai ser a um preço muito caro. Eles vão ter que mostrar, passando pelos sofrimentos, eles vão ter que mostrar para Cristo que eles são merecedores da graça dele. Agora nós estamos na graça. Agora nós estamos debaixo da potente mão do Senhor. Ele está nos convidando para a vida eterna. Mas muitos desses que não têm prazer na morte, aliás, na vinda de Jesus. Eu escuto gente falando assim, ai meu Deus, eu quero casar primeiro. Ah, mas eu quero ter filho. Ah, mas eu quero... Meu Deus, tem misericórdia. Quer ter filho com o mundo do jeito que tá? Quer casar com o mundo do jeito que tá? Será que essa pessoa não está vendo? Por causa de uma festa, ela rejeita a volta de Jesus? Meu Deus, misericórdia. Eu fico pensando aqui. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida. Mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, a mesma coisa falando. Você tem ouvido, irmão, ainda? Você tem ouvido aí? Ouça. Você tem boca? Se você ouve e pratica o que você está ouvindo, fale. Não deixa de falar. Não deixa de levar essa mensagem à frente. Presta atenção, meu irmão. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Muito difícil. Nós temos que aproveitar os últimos momentos. Graça e paz, Andréia. Nós precisamos aproveitar os últimos momentos desse mundo para nós sermos trombetas. Vamos para a igreja de Filadélfia. Diz assim: e ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Shalom, Patrícia. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechar. Porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não o são. De novo, Jesus está falando da sinagoga de Satanás, mas mentem. Eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que eu te amo. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência. De novo, paciência. E eu também te guardarei olha isso aqui. Eu te guardarei da hora da tentação. Quer dizer, da hora da ira, da hora da situação difícil, que virá sobre todo mundo. Ele não disse eu te guardarei na hora, ele disse eu te guardarei da hora, que virá sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve eu venho, retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus,
e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus. E eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Irmãos, tem irmãos que ficam discutindo por causa de nome, né? Eu não me conformo com isso, gente. Eu sou sincera, eu quase entrei nessa história aí, sabe? Discussão é Yeshua e Yahoshua, Jesus não pode porque Jesus é um nome maligno e no seu... Irmãos, presta atenção, aqui está escrito, eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Por que ele vai escrever? Jesus está falando, o seu novo nome, porque ele sabia que essa difusão de nomes aí, essa transliteração de nome ia acontecer. Ele sabia, mas o que interessa é quem você clama dentro do teu coração. Eu estou no versículo 13, do capítulo 3 de Apocalipse. Presta atenção, Deus está buscando os adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Você aprendeu a chamar de Deus, Deus é um título. Não é o nome de Deus, o nome de Deus é Yahweh. Tá entendendo? Mas o título é Deus. Ele sabe que ele está falando, nós estamos falando dele. Nós aprendemos a chamar Jesus. E com esse nome, demônios são tirados. Com esse nome, vidas são salvas. Agora fica essa encrenca. E no meio deles era encrenca também, porque um é Yeshua, o outro é Yahoshua, o outro é Yashua, o outro é Yausha. É uma confusão. No meio dessa confusão, Jesus está dizendo aqui para a igreja de Filadélfia que passa por essa confusão. Eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Será o nome que todos nós vamos chamar. Eu não preciso discutir com ninguém. Eu já tirei um monte de gente aqui do canal. Gente que ficava me ouvindo aqui, de repente ia pro meu direct para ficar me perturbando com o negócio de nome. Irmãos, eu sei que Yeshua, eu sei que é o nome dele. Mas eu sei que Jesus também é um nome que veio do grego. Jesus. Ah, mas o J foi feito depois. Meu irmão, em nome de Jesus, para com isso. Isso é ignorância. As letras são criadas, não tem nada. Eu fico pensando, sabe, certas coisas, não tem. Em vez de perder tempo, quer dizer, perder tempo não, em vez de ganhar tempo em pregar a palavra, fica discutindo o nome. Eu não me conformo com isso. Não, meu irmão. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua, ele vai ter um novo nome. Como nós vamos ter o nosso novo nome na pedrinha branca que nós vamos receber, que essa pedrinha branca diz para nós que nós fomos inocentados de todo o pecado. É um nome que só eu e ele vai conhecer. Essa pedrinha branca vai ser a nossa inocência. Ele também vai receber um nome novo. Ele vai receber um nome novo que ainda não foi falado, é o nome verdadeiro. Porque ele sabia que essa bagunça ia ter. Mas por que tem essa bagunça? Porque tem 70 línguas. Por que tem 70 línguas? Porque houve uma torre de Babel e Deus precisou dividir o homem por línguas. Nós temos 70 línguas e mais não sei quantos dialetos. Por quê? Porque as palavras, as letras, elas são algo que elas se procriam. A língua é algo vivo. Você não vê que existem gíria na nossa língua? Antigamente era um barato, né? No meu tempo de menina, tal do barato, como é que é o nome? As gírias que tinha naquele período, né? Hoje são outras gírias. Porque a língua, ela é viva, ela muda, ela trabalha com o povo. Você sabia que você é a conjunção de vós me ser? Você sabia disso? Que os escravos chamavam, né? Os damos, vós me ser, ficou você.
para você ver como que a língua é incrível. Vai estudar um pouco de língua, meu irmão, para você entender o que acontece. Era Jesus. Lá na cruz de Cristo, estava escrito em latim, estava escrito em grego, estava escrito em aramaico o nome de Jesus. Presta atenção, irmão. Abre a tua mente, para com esse tipo de coisa. De ficar se... É uma discussão, como o André colocou, discussão desnecessária. Eu não perco tempo, estou perdendo tempo com isso aqui agora, né? Perdendo não, ganhando. Para explicar para vocês o porquê que está escrito aqui. E eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Então, meu irmão, fica tranquilo. Não precisa perder tempo com isso não. Vai, sabe fazer o quê? Pregar a palavra de Deus. Porque Jesus, Yeshua, Yahushua, entendeu? Yahusha, esses nomes são de um só. Aquele que morreu na cruz para nos salvar. Entendeu? Ele sabe quem o nosso coração clama. Ele sabe quem nós buscamos. Ele sabe o interior. Ele não está olhando para a tua palavra. Ele não está olhando para o nome que você está chamando. Ele está olhando para o que você tem no teu coração. Então, não perca tempo com isso. Não perca tempo com isso. Olha para frente, porque Jesus está voltando. E o nosso tempo está curto. Aqui, vamos para a última carta. Mensagem para Laodiceia. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: estas coisas diz o Amém, quer dizer, aquele, né, que termina. A fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou fosses quente. Então, como tu és morno, e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, esse povo aí que tá aí, quer Jesus para as coisas dessa vida, quer Jesus para ir lá na igreja, porque tem a paleta de cores da igreja, tem até, eu tava vendo esse dia, eu fiquei apavorada de ver, tem até o lugar que você aluga roupa agora dentro das igrejas para você entrar na igreja, com a paleta certinho. Hoje a paleta é bege, a paleta é não sei o que. Meu Senhor, misericórdia, misericórdia. Essa é a igreja de Laodiceia. Essa é a igreja morna. Ela vive daquilo que ela aparenta ser. Olha aqui, ó. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É o que esse povo aí tá fazendo. Eu vi uma mocinha aí que prega, né, aí. Eu estou na paleta de cores, a minha maquiagem, tem até maquiadora. Tem até maquiadora na igreja. Para que todo mundo fique igual. Que coisa, né? Vaidade das vaidades. Assim disse o pregador, tudo é vaidade. É. Eles não sabem que eles são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Porque o reino de Deus, meu irmão, não é comida e nem bebida. Não é. Não é comida e nem bebida. Não é aparência. O reino de Deus não é nada, nada que se faz aqui na terra. O reino de Deus é um coração humilhado na presença do Pai. O reino de Deus é um coração que sofre por amor às almas. Aconselho-te a comprar de mim ouro fino, refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que tu vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça. Sabe que essa nudez aqui, meu irmão, é no mundo espiritual. É a nudez, meu irmão, do vazio da alma. Eu estava vendo aí, vocês já viram o pastor aí que está pedindo licença da igreja para se tratar psicologicamente, porque está com problemas psicológicos?
Pastores estão se matando. Diz uma coisa para mim. Como é que um homem de Deus, que prega a palavra de Deus, eu tô falando de gente verdadeira. Eu não tô falando de quem tem emprego de pastor. Ter emprego de pastor é uma coisa. Ser pastor é outra. Ter emprego de pastor é uma coisa. Ser pastor é outra. Ser pastor, meu irmão, é andar cheio do Espírito Santo. Ser pastor é andar cheio do Espírito Santo. Agora, viver de pastor, ter o emprego de pastor, não. Aí você já fica sobrecarregado, porque você tem que escutar a ladainha do monte de gente, você tem que cumprir horários, você tem que fazer de conta que você é uma coisa e você não é, entendeu? Presta bastante atenção. Então, ter o dom de pastor é andar cheio do Espírito Santo. Quando você não está, parece que você está seco por dentro, você clama ao Senhor e Ele vem te atender. Agora, o pastor CNPJ é diferente. Ele é que nem um artista. Ele tem que estar lindo, maravilhoso, pleno o tempo inteiro. Esse é o pastor CNPJ. É o pastor que tem que fazer que é, mas ele não é. Por isso eles estão se matando. Por isso eles estão pedindo licença porque estão doentes mentais. Porque o Espírito Santo já os deixou. Irmã Ruth, você não pode falar isso? Posso falar. Posso. Posso falar porque eu já tive problema de depressão. Já. Eu já tive problema de um monte de coisa. Mas sabe o que eu fazia? Eu caía na presença de Deus. E eu ia buscar. E eu não era pastor, não. Eu não era pastora, não. Não, nunca. O máximo que eu cheguei numa igreja foi ser regente de coral e, como é que diz? E diretora de música. Não passei disso. Mas eu sei o que é ter uma depressão. Eu sei o que é estar no jugo. Mas toda vez que eu estive na depressão e no jugo, eu caía de joelhos ao pé do Senhor. E Ele nunca deixou que eu concretizasse a vontade que eu tinha de tirar a minha vida. A senhora não está batendo no peito? Não, meu irmão, não estou. São coisas que eu passei. Então eu posso dizer, o homem e a mulher cheios do Espírito Santo não tem lugar para Satanás entrar, para fazer morada, para tirar a vida. Porque um homem na sua essência normal, Shalom, Júlia, pessoas que falam depressão não é falta de Jesus. As pessoas que falam que depressão não é falta de Jesus. Claro que é falta de Jesus, é falta de preenchimento interior. É falta de buscar. Irmãos, prestem atenção, isso é muito sério. Eu estou falando porque eu já passei por isso. Eu estava num período terrível da minha vida, sem Cristo dentro do meu coração. Mas o Senhor foi aquele que me tirou com mão forte e não deixou que eu fizesse besteira. Tá entendendo? E eu quero te dizer, um pastor que entra numa situação dessa e que se deixa, né, levar, porque a palavra de Deus diz que você pode deixar o passarinho voar sobre a sua cabeça, mas você não pode deixar de fazer ninho na sua cabeça. A palavra de Deus diz que o inimigo tem que estar ao teu derredor, não ao teu redor. Redor é aqui, ó. Derredor é lá. Todo mundo passa por isso. Mas a gente luta com Deus e vence com Deus. Você acha que Jacó, quando entrou no vale de Jaboque... Boa noite, Lucilene. Jacó entrou no vale de Jaboque, ele estava em depressão. Ele estava em depressão. Por quê? Porque ele sabia que o irmão dele queria matar ele. Entendeu? Exatamente, não sabe o propósito de vida, está preso nas coisas do mundo. Quando Jacó entrou no vale de Jaboque, ele estava em alta depressão. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha os filhos e ele sabia que o irmão dele queria matar ele. E ele vai para o vale para buscar Deus.
E ali ele luta com o anjo a noite toda. Ele luta com o anjo, e o anjo mexe na perna dele. E ele sai de lá mancando, mas sai com a bênção. Entrou Jacó, saiu Israel. Entendeu? Eu também, minha irmã, eu também. E o Senhor foi aquele que me livrou e livrou todos nós. Não tem desculpa, meu irmão. Não vem com história que, ai, coitadinho, não. Olha, para um homem chegar a se matar, é porque Satanás estava dentro dele. Ninguém se mata em plenos poderes mentais sozinho, não. Não faz isso. O homem que Deus criou não se mata. Ele só vai se matar se ele deixar Satanás fazer ninho na cabeça dele. Aí sim. Já tive depressão e eu buscava o Pai com toda a minha alma. Não foi fácil. Um processo tremendo, mas pela bondade. Exatamente. Hoje, se vier um troço desse, eu já vou afastando. Ó, sai daqui em nome de Jesus, que eu não tenho tempo para te ouvir. Porque, olha, presta atenção, toda pessoa que tem depressão, ela fica assim, ai meu Deus, ai que pena de mim. Ai, tudo ela é o centro da desgraça do mundo. Ela é o centro da desgraça do mundo. A primeira coisa é isso, ela acha que ela não é mais ninguém, que ela não presta, que ela é isso, que ninguém gosta dela. É as caraminholas que Satanás põe no ouvido. É as caraminholas que Satanás põe no ouvido. Quando você ouvir essa caraminhola aí do Satanás, sabe o que você faz? Você fala assim, não sou isso não. Eu sou amada por Deus. Eu sou a imagem e semelhança do meu Senhor. Eu sou querida do meu Pai. Eu sou geração eleita, escolhida. Eu vou reinar com Cristo. E você não tem poder em mim, porque você é que não presta. Entendeu? Filho de uma amiga de 18 anos tomou toda a cartela de remédio e partiu. Exatamente. A farmaqueia causa isso aí tudo também. Tá entendendo? Então, meus irmãos, eu nunca esqueço, quando eu tava muito ruim de depressão, eu pedi para Deus me mostrar o que eu tinha que fazer. Eu tava numa situação tenebrosa. E eu caí aquele dia, eu falei, Senhor, eu não vou tomar esses remédios, eu me nego a tomar esse negócio, me mostra. Liguei a TV, tinha um psicólogo, um médico, não era psicólogo, era um médico, nutricionista. E ele falou assim, você está com depressão? Desse jeito. Eu vou te dar um conselho, para de comer carne. Fica pelo menos 1 ano sem comer carne, você vai ver a depressão embora. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, eu senti que Deus estava falando comigo. Naquela hora, eu peguei a chave do carro, parei lá na Nutribom, comprei tudo, troquei minha dispensa inteira. Fiquei 2 anos sem comer carne. Minha depressão foi embora, nunca mais voltou. Tá entendendo? Exatamente, no mundo espiritual as palavras têm poder, e no mundo físico, mental, as palavras têm o poder de influenciar o cérebro para o bem ou para o mal. É exatamente isso. Então eu tenho que colocar para fora aquilo que eu sou. Eu sou a menina dos olhos de Deus, como a Luciana colocou aqui. Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Olha aqui, ó. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, olha aqui, Jesus está dizendo, a todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Presta atenção, irmãos. Deus repreende e castiga. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Entendeu? Eis que estou à porta e bato. Eu acho lindo esse versículo, eu acho maravilhoso. Eis que estou à porta e bato. Eu escuto o toque-toque. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que eu lembro daquela musiquinha quando a gente é criança na igreja, né?
Toque, 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 quem será? Toque, 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 quem será? É a voz do bom pastor, chamando com amor, chamando as ovelhinhas para a salvação. Corramos, ovelhinhas, que o campo é tão grande e cheio de florzinhas. Corramos, ovelhinhas, que o campo é tão grande e cheio de florzinhas. Eu lembro desse corinho. Nós estamos no toque-toque. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci. Olha isso aqui. Ele está dizendo que se ele venceu, nós vamos vencer também. E estou assentado com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, você quer coisa mais linda que isso? Saber que Jesus bate a porta e se nós abrirmos, ele vem cear conosco, ele limpa a casa, ele adorna a casa, ele lê os teus pensamentos, ele sabe tudo aquilo que você precisa, ele sabe quando você precisa de uma repreensão, né? Ele sabe quando você tá meio rebelde, né? Exatamente, toque, toque, tô chegando. É isso mesmo. Nós estamos nessa daí, toque, toque, porque ele tá vindo. Irmãos, abram a mente, se apeguem na palavra, se apeguem na palavra. A minha maior alegria é saber que você está debruçado na palavra de Deus para aprender com o Senhor e a gente poder vir aqui compartilhar junto a palavra do Senhor. Nós precisamos ter a alegria da salvação, nós precisamos viver a salvação, nós precisamos viver o amor de Cristo, nós precisamos viver o amor responsável do nosso Deus. Deus não tem amor de beijo e abraço, não. O amor de Deus é amor responsável. É um amor que, se precisar dar uma chibatada em você, ele vai dar. Se precisar pôr você no tronco, ele vai pôr. Porque cada chibatinha que ele te dá, cada vez que ele te açoita, é pro teu bem. Vai produzir frutos maravilhosos. Eu louvo ao Senhor porque eu fui açoitada na minha vida. Mas eu tô aqui para dizer: sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Não, se precisar ser mais açoitada, eu quero. Se precisar, eu quero. Tá entendendo? Eu quero. Então, meu irmão, não seja negligente. O amor de Deus não é negligente. O amor de Deus é o amor verdadeiro. É o amor que ama e corrige aquele a quem ele ama. Que nós possamos, nessa noite, né, poder olhar para nós mesmos, olhar para o espelho e dizer: quem é você? Você está cumprindo o que Deus mandou? Que igreja você é? Você é a igreja de Filadélfia? Você é a igreja de Esmirna? A de Esmirna aqui ninguém é, né? De Esmirna aqui ninguém é. Mas quem somos? Éfeso, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, ou somos Filadélfia? Somente 2 igrejas, irmãos. Somente 2 igrejas foram achadas corretas. Uma perseguida e a outra vivia no meio do pecado, mas era fiel. É o que nós estamos tentando fazer. Nós não temos a perseguição ainda aqui, mas nós temos as purpurinas do diabo que são muito fortes. Entenderam? Essa purpurina de Satanás aí leva muita gente pro gargalo. Tá entendendo? E nós precisamos, irmãos, sair da purpurina do diabo. A Simone colocou aqui Hebreus 12, versículos 5 a 9. E vos esquecestes da exortação que vos fala como a filhos.
Filho meu, não despreze o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga, e açoita cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castiga? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Olha isso. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiram, e nós lhes prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? É isso aí, é isso aí. Deus que abençoe Simone. A Simone tem uma memória que queria ter a memória da Simone. Meu Deus do céu, ela é demais, é uma benção. Infelizmente não tem, mas lá na vida eterna a gente vai ter em nome de Jesus. Mas é isso aí, meus irmãos, vamos ficar firme com Cristo, porque Jesus está voltando. Hoje eu escutei uma irmã, não sei se ela é mexicana ou se ela é de algum outro país, mas ela disse o seguinte: irmãos, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados para as próximas, para o que está vindo. Estarmos preparados para o dia e a hora, ninguém sabe, né? Estarmos preparados para subir, porque o tempo de subir chegou. Aí ela falou assim: pode ser esse ano? Pode acontecer. Né? Eu até no começo estava falando, né? A apostasia do povo de Deus já está aí. O homem do pecado também já está aí. Ele só não falou assim, eu sou o anticristo, mas ele já falou, eu sou o homem que veio trazer a paz, né? Ele já falou isso. Ele já falou que ele vai trazer a paz no mundo através da força, através da guerra, entendeu? Ele vai trazer a paz no mundo, então ele já está declarado, praticamente ele está declarado. Então eu quero te dizer, irmãos, que esses sonhos que esse pessoal está tendo, vamos ficar alertas. Eu não vou dizer para você que vai ser, porque eu não sei. Mas vamos nos santificar, vamos aguardar, porque dia 23 tem uma reunião na ONU muito séria. Uma reunião onde vai dividir o Estado de Israel. Tem a Agenda 2025, presta atenção, a Agenda 2025, que vai fazer Gaza virar um resort. As tendas do anticristo vão estar em Gaza, como diz o capítulo de Daniel. As tendas dele vão estar entre o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, e o Monte Santo do Senhor. Então nós já estamos com tudo aí. Então eu digo para você uma coisa, pode ser, eu acredito que não seja agora, esse ano eu acredito que não seja, mas eu vou te dizer, eu vou me preparar para agora, vou me preparar para o ano que vem. Se o ano que vem não for, eu vou me preparar para o outro ano, porque eu tenho quase que certeza que do outro ano, de 2 anos para frente, não falta. Não falha. Não é falhar, não é a hora ainda, né? Mas é tempo de nos prepararmos. Vamos colocar a nossa vida em ordem. Eu te aconselho a você ler o Salmo 27 todos os dias. Eu te aconselho a você ler o Salmo 27 todos os dias. Presta atenção, meu irmão. Salmo 27, todo dia, é um salmo precioso para esse tipo de situação que nós vamos enfrentar daqui para frente. Olha aqui, ó. Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem ficarei com medo? Quando os perversos, até meus inimigos e adversários, vierem a mim para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Ainda que o exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisso eu estarei confiante. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Porque no tempo da dificuldade ele me esconderá no seu pavilhão, no segredo do seu tabernáculo ele me esconderá.
ele me porá sobre uma rocha. E agora minha cabeça será levantada sobre os meus inimigos ao meu redor. Portanto, oferecerei em seu tabernáculo sacrifícios de alegria. Sim, eu cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, quando eu clamar com a minha voz. Tem misericórdia sobre mim, responde-me. Quando tu disseste, buscai a minha face, meu coração disse a ti, tua face, Senhor, eu buscarei. Não escondas tua face longe de mim, não ponhas teu servo longe por ira. Tu tens sido meu socorro, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Quando meu pai e a minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e guia-me em uma vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade de meus inimigos, porque falsos testemunhos são levantados contra mim, e tais como o expirar crueldade. Eu teria desmaiado se não tivesse crido em verdade a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor, sê de boa coragem, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, eu digo, no Senhor. Então vamos aguardar. Não, eu tenho irmãos que falam, mas esse negócio aí tá errado. Irmão, eu digo para você, o tempo chegou. Eu não sei se eles estão errados, eu não sei se eles interpretaram os seus sonhos errados, mas eu posso te garantir, é uma despertar de Deus para que nós nos preparemos. É tempo de preparação. Tempo de preparação. 565 dias para o término da geração da figueira. Você já parou para pensar nisso? É muito pouco tempo, dá um ano e quase 6 meses. 1 ano e quase 6 meses. No calendário caraíta, que é o calendário judeu. Atenção, irmão, atenção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, pelas Tuas muitas misericórdias, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos separou para a vida eterna. O Senhor é um Deus que nos chamou para a maravilhosa graça de Jesus. O Senhor tem feito obras na nossa vida, o Senhor tem nos dado a capacidade de podermos absorver da Tua palavra, de podermos entender os Teus mandamentos, de podermos estar firmes diante da Tua presença. Eu te peço, Senhor, nesse momento que o Senhor nos dê a paz que excede a todo entendimento. Eu te peço que o Senhor nos dê a capacidade de estarmos radiantes, confiantes, que nós vamos entrar na cidade santa. Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor nos acrescente a paciência dos santos, a fé de Jesus, que o Senhor nos ajude a guardar os mandamentos de Deus, que o Senhor nos ajude a estar firme nos teus propósitos, que a tua mão de misericórdia venha estar sobre nós. Eu te agradeço nesse momento pelos meus irmãos, pela Mônica Barra, Pai, guarda ela em nome de Jesus, pela Aline Milani, pela Nayara Paiva, pela Irivane, pela Eunice, pela Graciele e o Gabriel, pela Sandra Manfrinato, pela Sandra Nunes, pela Roberta, pela Patrícia, pelo Paulo, pela Marisa, pela Célia, pela Susan, pela Valéria, pela Ana Guiar, pela sua mãe, pela Ana Dourado, Laurita, a Edma Souza, a Kélia Brito, a Edna Mariá, Socorro, a Patrícia Faria, Simone, a Tânia e sua família, a Adriana Távora, Eliane, a Elivane Santana e o Etienne. Senhor, abençoa os seus filhos e as suas famílias, em nome de Jesus. Eu te peço pela vida da Beth Borba, pela Irene Lara, pela Cleidiane, pela Tássia, pela sua família, pela Tassiana Donato, pela Poliana, pelo Dr. Ivânio, pela Josi, pela Clarinda, pela Clarice, pela Renata Carneiro e a toda a extensão das suas famílias, Pai, em nome de Jesus. Pela Carol Cosen, pela Joelisa, pela Maris, pela Vânia Lúcia, pela Leninha, pelo Charles, pela Vanilda, pela Crica
e a extensão das suas famílias, Pai, em nome de Jesus. Te peço pela Aline Cristo, pela Valmira, pela Viviane, pelo João Vitor, pela Jaque, pela Aline Franciele, pela Rosimeire, pela Mônica, pela Celeste, Senhor, pela Estela. E te peço pelas famílias desses irmãos, Pai, que nós estamos aqui falando. Senhor, guarda a família, guarda os funcionários, em nome de Jesus, nós te pedimos. Te peço pela vida da Suzana, do seu filho, do pastor Luiz, seu ministério, da Fernanda, da Cleide, do Alberto, da Andréia Medeiros, da Andréia Coelho, da Joelma, da Arlinda Maria Lucilene, da Marta Valéria, da Larissa, da Isabel, da Dani, da Ariedna, do Daniel, da Patrícia Venâncio, da Fatinha, e pelas suas famílias, Pai, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Vitória, Senhor, filha da Fabiane, guarda em nome de Jesus. Te peço pela vida da Paula, do Pedro, da Clara, do pastor Vitor, da pastoração, do Ladixane, da Simone, dos meninos, da Luciana, da sua família, do Juliano, da Meire, das crianças, da Aline, da Osimira, da Berenice, e extensivo a todas as famílias, que o teu guarda-chuva de bênçãos, Pai, que nessas famílias estendam por todos eles, que a tua mão de poder esteja sobre eles, guardando, livrando do mal, protegendo, Senhor. Não deixa que teus filhos, Senhor, sejam envergonhados, Pai, mas que eles se mantenham firmes, firmes na tua palavra, firmes na fé, inabaláveis, aguardando o breve retorno de Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos no nome honrado do teu Filho, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, eu fui hoje mais rapidinho, porque a minha garganta já tá, minha voz anda falhando muito, e hoje ela tá meia complicada, então eu fui mais rapidinho, mas saiba de uma coisa, o Senhor tá guardando todos, suas famílias, vocês, todos nós temos um guarda-chuva de bênçãos sobre as nossas vidas. Esse guarda-chuva, ele abrange as nossas famílias e os nossos vizinhos, tá bom? Esse guarda-chuva de bênçãos abrange as nossas famílias e os nossos vizinhos. E todos aqueles que vocês têm contato, o Senhor abençoa. Sabe por amor de quem? Por amor da tua vida. Por isso você precisa ser um vaso de bênção. Lembra aquele corinho? Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção dos céus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Tá entendendo? Então, sejam vaso de bênção, seja coluna na igreja de Cristo, a igreja invisível que se levanta na força, poder e autoridade do Espírito Santo. Amém? Fiquem na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado pelas orações, que Deus abençoe a todos. Estamos juntos, hein? Vamos nos ver nos portões celestiais, não esqueçam disso, tá? Não esqueçam disso. Eu quero estar lá, todo mundo tá anotado aqui no caderninho, vou levar o caderninho junto, para ver se tá todo mundo lá. Fazer chamada, tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém e amém.